Olá pessoal! Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e receber todas as notificações. O nosso canal está auxiliando você no teu estudo, em especial numa época como essa em que a pandemia do coronavírus levou as aulas presenciais a serem suspensas. Essa aula está sendo postada na sexta-feira, dia 11 de dezembro, e é a continuação da aula anterior postada anteontem. Para sermos mais exatos, é a terceira de uma série de 3 aulas em que nós abordamos um possível tema de redação: ciência e coronavírus. Nessa aula, continuando o tema, nós vamos dar dicas para você desenvolver uma boa proposta de intervenção. Vamos recordar os 5 elementos que devem vir na tua proposta de intervenção. A proposta de intervenção deve apresentar o agente, quem realiza a ação, que ação deve ser feita, o modo como realizar tal ação, o detalhamento e a finalidade, para que realizar tal ação. Bem, a proposta de intervenção é avaliada principalmente na 5ª competência da redação do Enem. Só terá nota 200 na 5ª competência a proposta de intervenção que apresentar esses 5 elementos: ação, agente, modo, detalhamento e finalidade. Ficou claro? Então vamos supor esse tema que nós estamos abordando: ciência e coronavírus. Tomando como exemplo a proposta de intervenção que eu, Pedro Brandão, daria se fosse fazer uma redação dessa. É claro que você pode ter um ponto de vista diferente do meu, ou mesmo que você tenha o mesmo ponto de vista que eu, pode ser que você queira apresentar uma outra proposta de intervenção. A minha proposta de intervenção é que o governo incentive projetos de pesquisa, como a pesquisa que a Fiocruz está fazendo com morcegos, através da concessão de bolsas para os pesquisadores, para que seja possível se solucionar a pandemia do coronavírus. Com isso, pesquisadores como esses poderão também evitar que novas pandemias se alastrem. Vamos então ver como deveria vir essa proposta de intervenção na redação para levar nota 200 na 5ª competência avaliada pelo Enem, bem como alguns cuidados que o candidato deve ter para não perder ponto nessa competência. Convém lembrar que, se você for apresentar essa proposta de intervenção, é importante que você tenha anteriormente explicado qual é o projeto de pesquisa da Fiocruz. Isso nós explicamos na nossa primeira aula dessa série de 3, sobre esse tema de redação ciência e coronavírus. Segue um quadro. Proposta de intervenção. O governo deve incentivar projetos de pesquisa como o da Fiocruz, concedendo bolsas para os pesquisadores para que se encontre a solução para a pandemia do coronavírus. Isso sendo feito, tanto esses pesquisadores como outros trabalharão para evitar que novas pandemias se agravem. Vejam que essa proposta de intervenção tem o agente, a ação, o modo, a finalidade e o detalhamento. Isso seria uma proposta de intervenção completa que deve vir no último parágrafo do texto, ou seja, o parágrafo de conclusão. Então, isso não é suficiente para o parágrafo, visto que a conclusão deve apresentar um fechamento do texto. Mas vamos nos focar na proposta dessa videoaula, que é dar dica para a proposta de intervenção. Se essa for a nossa proposta de intervenção, tiramos nota 200 na 5ª competência. Mas o candidato que deixar de apresentar qualquer um daqueles 5 elementos perderá 40 pontos. Vamos supor então uma proposta de intervenção sem o agente. Vamos substituir o agente que usamos por termos como alguém. Nesse caso, não podemos identificar qual é o ator social que executa a ação. Outra forma de faltar o agente seria se a proposta de intervenção viesse escrita assim: ninguém pode cortar as bolsas dos pesquisadores, pois essas bolsas incentivam projetos de pesquisas como o da Fiocruz, que podem encontrar a solução para a pandemia do coronavírus. Com bolsas, os pesquisadores podem também trabalhar para evitar que outras pandemias se agravem.
Nesse caso, foi usado um pronome indefinido como sujeito e isso configura a ausência do agente. Agora vamos voltar para a proposta de intervenção nota 200 para mostrar maneiras de faltar à ação. Uma delas seria, é claro, não apresentar qual ação deve ser feita. Outra maneira seria substituir o trecho da ação por trechos que se distanciem do caráter interventivo da ação, como, por exemplo, promover iniciativas eficientes. Agora vamos voltar para a proposta de intervenção nota 200 para mostrar maneiras de faltar o modo. Uma dessas maneiras, é claro, seria suprimir o trecho destacado. Mas vamos reescrever essa proposta de intervenção sem mudança de sentido para entendermos uma maneira de um modo estar ausente. O governo, junto com os órgãos de saúde, deve incentivar projetos de pesquisa como o da Fiocruz. Com isso, os pesquisadores encontrarão a solução para a pandemia do coronavírus. A posteriori, também trabalharão para evitar que outras pandemias se alastrem. É claro que suprimimos o modo da forma anterior, mas quem pensou que o modo, neste caso, seria a parte destacada se enganou, pois não é um modo, e sim mais um agente. Quanto à ausência de finalidade ou detalhamento, para que estejam ausentes, teríamos que, pelo menos a priori, suprimi-los. Os exemplos que damos foram de ocasiões em que um dos elementos estiveram ausentes, mas se dois estiverem ausentes, a nota será 120. Se três dos elementos estiverem ausentes, a nota será 80. Sendo que uma outra maneira de a competência 5 ter nota 80 é a proposta de intervenção ser escrita em estrutura condicional. Para entendermos melhor, vamos mostrar como seria a proposta de intervenção que estamos trabalhando se viesse em estrutura condicional. Se o governo incentivar projetos de pesquisas como o da Fiocruz, concedendo bolsas para os pesquisadores, eles encontrarão a solução para a pandemia do coronavírus. Isso sendo feito, tanto esses pesquisadores como outros trabalharão para evitar que novas pandemias se agravem. Bem, a nota 40 é dada na quinta competência à redação que apresentar ou apenas um dos 5 elementos ou cometer o chamado erro de tangenciamento, que consiste em não abordar completamente o tema. Vamos dar um exemplo. Quem tem que buscar melhorias é o governo, pois projetos de pesquisas como o da Fiocruz não podem perder suas bolsas, pois se isso acontecer, não trarão solução para a pandemia do coronavírus e outras pandemias podem se alastrar. Reparem que temos uma abordagem em que aparece o agente, a ação, o modo, a finalidade e até o detalhamento, mas faltou, na verdade, uma abordagem mais completa. Bem, a última informação que nós vamos dar é que, se nenhum dos 5 elementos aparecer, a quinta competência terá nota 0. O mesmo vai acontecer se a proposta de intervenção apresentar um desrespeito aos direitos humanos. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os comentários. É sempre importante para nós sabermos onde nós estamos errando e para isso nós contamos com a tua ajuda. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através do nosso e-mail, seja através da nossa fanpage no Facebook. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. A missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais, e para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas e agradecemos principalmente a vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas.
Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.